Pelo menos 58 mortos após chuvas torrenciais na região de São Paulo. O Brasil está curando suas feridas depois que chuvas recordes atingiram São Paulo no fim de semana de 18 e 19 de fevereiro. Pelo menos 58 pessoas morreram como resultado do mau tempo e deslizamentos de terra que se seguiram. Os habitantes de São Paulo tinham vindo aos milhares para passar as férias de carnaval nesta área tão turística e paradisíaca. Mas o sonho logo se transformou em um pesadelo. Chuvas torrenciais caíram no litoral norte de São Paulo. Em 24 horas, mais de 68 centímetros de água caíram, o dobro do esperado para todo o mês. As moradias precárias nas colinas foram soterradas por deslizamentos de terra. Muito rapidamente a busca foi organizada, mas famílias inteiras foram soterradas pela lama. Cerca de 2.500 pessoas foram evacuadas de suas casas devido a ameaças de novos deslizamentos de terra. 38 pessoas desaparecidas ainda estão sendo procuradas pelas equipes de resgate, segundo o relatório do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A deputada Clarissa Tércio do PP de Pernambuco denuncia a ONG por distribuir kit de drogas no Carnaval de Olinda. O espaço utilizado pelas ONGs para distribuir o kit foi fechado pela polícia. A deputada Clarissa Tércio, PPPE, criticou o desempenho de uma ONG na distribuição do kit de redução de danos aos usuários de drogas para os foliãs do Carnaval de Olinda. O espaço utilizado pela ONG foi fechado pela Polícia Civil de Pernambuco. A bandeira do parlamentar é a recuperação das pessoas envolvidas com drogas. Sabemos que você não pode usar drogas de maneira suave. Defendemos uma política de drogas baseada na abstinência e não na redução de danos, como defende o atual governo federal, pois entendemos que ela não funciona, disse a parlamentar ao Daily Power. Mais de 3.000 celulares foram roubados durante o Carnaval de São Paulo. Durante o período do Carnaval, foram registrados 3.486 roubos de celulares no estado de São Paulo, segundo o relatório publicado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O número é quase 40% menor do que o número de registros de roubo e furto que ocorreram durante o Carnaval 2020, quando foram feitos 5.450 boletins de ocorrência. O número também é inferior ao registrado durante o Carnaval de 2019, quando foram escritas 5.471 boletins de ocorrências. A comparação é feita com os anos de 2019 e 2020, já que o Carnaval foi suspenso nos anos de 2021 e 2022 devido à pandemia de Covid-19. Do total de incidentes, 2.328 foram relacionados a roubos. No entanto, o número de celulares roubados pode ser ainda maior, pois cada boletim de ocorrência pode indicar o roubo de mais de um aparelho. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública Guilherme Derrite, 595 celulares roubados durante o Carnaval já foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários. Segundo dados divulgados hoje pela Secretaria, mais de 4,5 milhões de foliões compareceram aos blocos carnavalescos na capital paulista. Durante a campanha de Lula, ele mesmo disse que roubar um celular não é crime. Uma vítima da sociedade trabalha e roubar um celular é só para beber uma cervejinha, diz Lula. Prisões. A Polícia Militar informou que durante o Carnaval no estado de São Paulo, 629 pessoas foram presas, das quais 189 estavam ligadas ao roubo de celulares. Não temos registros de violência mais grave, disse o comandante da Polícia Militar, Coronel Cássio de Freitas. Brasil se torna um dos 10 países mais violentos do mundo. No Brasil, uma mulher foi ferida no rosto por uma bala perdida em um hospital, atingida durante confrontos entre gangues rivais em um dos subúrbios do Rio de Janeiro mais afetados pelo crime. Uma notícia que ilustra a crescente violência a que os brasileiros estão cada vez mais expostos. Quase 64 mil homicídios foram registrados em 2017, ou mais de 7 por hora. Uma mulher de 61 anos foi ferida por um tiroteio em uma manhã de sábado no complexo de um hospital na cidade de Niterói, disse um comunicado da Polícia Nacional do Rio. Ferida no rosto por uma bala perdida, ela estava em condição estável, mas de acordo com seus parentes corria o risco de perder toda ou parte de sua visão. A cada ano, a situação parece piorar. Em 2017 foram registrados 63.880 homicídios, um aumento de 3,7% em relação a 2016.
O Brasil se tornou assim um dos 10 países mais violentos do mundo, com uma média de 31 homicídios por 100 mil habitantes, segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E isso é apenas uma média. A situação em alguns estados pobres da região Nordeste ou Norte é muito pior, chegando a 68 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto a média global é de apenas 7,5 por 100 mil. Em São Paulo, o estado mais rico do país, a taxa é de 10,7 por 100 mil. O feminicídio também está em ascensão. O tráfico de drogas e as guerras entre facções de traficantes de drogas para controlar seus mercados são as principais causas. Quando essas brigas se enfurecem perto de áreas residenciais ou mesmo hospitais, a população sofre diariamente as consequências dessa violência. Embora a maioria das vítimas sejam homens, o relatório revela um aumento de 6% nos assassinatos de mulheres em 2017, em comparação com o ano anterior. Um total de 4.539 mulheres foram mortas, das quais 1.133 foram vítimas de feminicídio. Brasil, o país da extrema-esquerda. Janja, esposa do corrupto Lula da Silva, e Flávio Dino, Ministério da Justiça, são criticados por pularem o carnaval durante uma tragédia em São Paulo. A primeira-dama Janja Lula da Silva e outros participantes do governo Lula foram criticados por desfrutarem de celebrações de carnaval em Salvador, capital da Bahia, enquanto o litoral norte de São Paulo sofre com deslizamentos de terra causados por fortes chuvas, que mataram pelo menos 58 pessoas. Segundo críticos nas redes sociais, Janja deveria ter cancelado seu programa de carnaval de 2023 para acompanhar o marido, o presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, do partido da extrema-esquerda, PT, em seu diário no estado de São Paulo. Na segunda-feira 20, Janja postou em seu Twitter uma mensagem de solidariedade com as vítimas dos temporais. Já estive várias vezes no litoral norte de São Paulo, um dos cantos mais bonitos do nosso país. Ver as praias e morros desfigurados, as pessoas sofrendo, me enche de tristeza e angústia, escreveu. Carla Zambelli, PLSP, deputada federal, criticou a primeira-dama por sua atitude e usou um desenho de Janja dançando entre os mortos pela tragédia. Ela também escreveu que a imagem resume a Carna Lula. Tragédia no PS. O ministro dos Portos anuncia 2 milhões de reais para as vítimas. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou na noite deste domingo 19, a liberação de 2 milhões de reais para ajudar as vítimas dos temporais no litoral de São Paulo. Os recursos serão liberados por meio da Autoridade Portuária de Santos, segundo o ministro Márcio França. O ministro disse ainda que o dinheiro será usado para doar mantimentos às vítimas. Enquanto Lula beneficiou através da Lei Rouanet 5 milhões de reais para Cláudia Raia. A atriz Cláudia Raia se tornou um dos temas mais discutidos no Twitter nesta quinta-feira, 19 de janeiro, e o motivo da polêmica tem sido frequente quando o assunto são membros da turma artística. De acordo com o Ministério da Cultura, Cláudia Raia obteve pouco mais de 5 milhões de reais aprovados pela Lei Rouanet para a produção de 2 apresentações. E enquanto isso, somente 2 milhões de reais foram disponibilizados para ajudar as famílias afetadas pela tragédia em São Paulo, e depois aumentaram para 7 milhões. Mas o número de vítimas também aumentou e o valor não. No total, são 4.066 pessoas em situação de rua, 2.251 deslocadas. No 6º dia de buscas na área, as equipes de resgate concentrarão seu trabalho em uma área onde um grupo de cerca de 20 turistas alugou uma casa para passar o carnaval. A residência foi completamente destruída pela tempestade. O governo de São Paulo aconselha os turistas a não viajarem para a área afetada pela chuva. O objetivo é evitar a sobrecarga dos cuidados hospitalares, do tráfego rodoviário e do abastecimento de água e alimentos na região.